Boa noite. É bom estar aqui com vocês outra vez. Tá? Tiago vai nos ajudar ali com o som. Acho que chegou aí, não chegou? Uhum. Então, outra vez, boa noite. É muito bom estar aqui com vocês, para a gente junto adorar ao Senhor, para a gente ouvir a palavra de Deus. Eu não tenho dúvida que Deus quer ministrar no nosso coração, não tenho dúvida. Eu aprendi desde pequeno que Deus sempre fala, mas nem sempre a gente ouve. Porque para a gente ouvir, a gente precisa estar sintonizado, sabe? Sintonizado é como as ondas do rádio. Aqui hoje só o Max vai lembrar das ondas curtas, AM. Lembra, Max, quando você ouvia rádios? Nós outros conhecemos só a FM, né? Tô brincando. Você conheceu a AM também? Meu Deus! Você também, Simone, conheceu a AM? Que é isso? Só eu que sou da era FM aqui, irmão? Mas sim, pois é. E você sabe que em alguns lugares do Brasil, apesar de toda a tecnologia, a única onda que chega ainda é AM. Mesmo aqui, perto de Belo Horizonte, em alguns poucos lugares, você só consegue. E o pessoal da tecnologia se debate em relação a isso, né? Porque a AM já foi descontinuada, mas o fato é que algumas rádios só é possível. E o rádio AM, ele tinha um conceito. O rádio AM, normalmente, ele tinha muitos, tipo esses podcasts de hoje, né? Havia muita fala. Quando surgiu a FM, a gente considerava que a FM era a rádio das músicas. Então, se o sujeito falasse na FM, a gente falava, isso está parecendo AM, não é? Ou seja, você precisa sintonizar numa linha fina, onde você recebe aquilo que você procura. E o Evangelho, as coisas do eterno, também são assim. As ondas de Deus estão passeando entre nós. Mas se você quiser ouvir o que Deus está falando, você precisa sintonizar. Uma das coisas que nós fazemos, quando a gente está junto, em comunhão, em comunidade, nós procuramos ter reverência, nós procuramos nos lembrar das coisas que nós lemos, das nossas reflexões, para que a gente consiga, então, estar sintonizado. E eu peço a você que fique bem atento, porque Deus vai falar através das orações, Deus vai falar através dos cânticos, Deus vai falar através da leitura da palavra. E eu quero começar lendo com vocês um texto que eu creio que vocês sabem de cor, Mateus 6:33. O irmão Aminadab sabe? Sabe? Mateus 6:33, sabe? Quando eu começar, o senhor vai lembrar. Mas buscai. Vamos falar outra vez todos juntos? Mas. Amém. Amém. Todas as outras coisas, são todas de fato, gente. A gente precisa crer nisso. E agora, no início do ano, primeiro domingo que a gente está junto como congregação, vamos buscar primeiro o reino de Deus. E deixa que as outras coisas vão ser acrescentadas. Vamos orar? Deixa eu convidar aqui a irmã Simone para fazer essa oração. Pode ser, irmã Simone? Nos pedindo que Deus esteja conosco, como eu falei de manhã, vocês sabem, né? Pastor Pedro também já sabe, quando ele me dá a palavra, eu vou sempre envolver vocês para participarem do culto comigo. Boa noite para todos. Senhor Deus, Pai eterno, maravilhoso, de quem dependemos totalmente, abençoa esse culto, a palavra que vai ser dada aqui, o louvor, que todos saiam impactados daqui, que alguma mensagem o Senhor vai fazer eles ouvir com certeza. Amém. Amém. Enquanto o pessoal do louvor sobe para cá para a gente cantar cânticos ao Senhor, vamos lembrar dos nossos avisos
costumeiros. Eu quero destacar o culto de oração, às quartas-feiras, 8 horas da noite. Vocês são nossos convidados. Tá de recesso não, né, Vilminha? Cadê Vilminha? Vilminha? O culto de oração não tá de recesso? Tá não, né? A gente não tira férias da oração, não? Então tá certo. Toda quarta-feira, 8 horas. Se você não recebe o link, você pode pedir para a Vilminha, que é aquela pessoa simpática que está ali, e ela vai te enviar o link toda semana, tá bem? Também quero destacar nosso acampamento que está chegando. Então, por favor, quem já fez sua inscrição, comece a pagar. Quem ainda não fez, faça logo, vai ser bênção demais. Nós vamos trabalhar o tema Construindo uma Igreja Sustentável e vai ser bênção pura. Então, você precisa se inscrever. O preço está para lá de barato e, com a graça de Deus, a partir do próximo domingo, nós vamos ter a possibilidade de você pagar também no cartão de crédito, dividido de algumas parcelas. Se você tem dificuldade, me procura o Juan, que a gente vai viabilizar a sua ida ao nosso acampamento, tá certo? Não vamos ficar no meio da bagunça, não. Tá bom? Então, nós vamos louvar ao Senhor hoje com a Carol e sua equipe. Não é, Carol? Não é, não? Ou é o Renato? Boa noite, queridos irmãos. Tudo bem? Vamos, nesse momento, iniciar o nosso período de louvor e adoração ao nosso bondoso e misericordioso Senhor. Vamos nos colocar de pé. Nós tivemos nessa manhã um culto muito abençoado, onde o Douglas falou sobre o amor de Deus inundado em nós. E quando esse amor nos inunda, esse amor nos invade, ele transborda. E que nessa noite nós louvemos ao Senhor com todas as nossas forças, com tudo que nós temos, com tudo que nós somos, porque o Senhor é bom e Ele tem cuidado de nós. Nós vamos nessa noite cantar que já refúgio a glória eterna, porque vencendo vem Jesus. Já refúgio a glória eterna de Jesus, o Rei dos Reis. Breve os reinos deste mundo seguirão as suas leis. Os sinais da sua vinda mais se mostram cada vez. Vencendo vem Jesus. A batalha já soou, Cristo à frente e o seu povo multidões já conquistou. O inimigo em retirada seu furor patenteou. Vencendo em Jesus. Glória, glória, aleluia. Glória,
ansiamos, irmãos, como nós ansiamos o grande dia que o Senhor virá nos buscar para morar com Ele. Amém. Os irmãos nesse segundo louvor têm a oportunidade de trazer os dízimos e as ofertas, lembrando que o gasofilácio menor é o gasofilácio de missões. Louvar-te, sempre mais e mais quero louvar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero louvar-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, quero servir-te, sempre mais e mais quero servir-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero servir-te. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem teu poder, quero dormir, quero levantar as minhas mãos a ti, quero adorar-te, sempre mais e mais quero adorar-te, sempre mais e mais, buscar o teu querer, tua graça conhecer, quero adorar-te. As aves do céu cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder, quero adorar, quero levantar as minhas mãos a ti. As aves dos céus cantam para ti, as feras do campo refletem seu poder, quero louvar, quero levantar as minhas mãos a ti, Senhor. Amém. Como é bom louvarmos ao Senhor. O Senhor está entre nós. Glória a Deus. Tu reinas no trono dos céus, a criação se prostra aos teus pés. Tu reinas vestido de glória, os anjos te adoram aos teus pés. Pra sempre governarás, teu reino não passará. Ó Santo Deus, fico maravilhado. Tu és muito mais do que eu possa expressar. Ó Santo Deus, quebra o vaso de alabastro sobre o Deus que sabe me maravilhar. Tu és Totalmente amável, tesouro desejável, que eu procuro. Tu és um fogo Apaixonado, eu sou do meu amado, e tu és meu. pra sempre Sempre
vaso de alabastro, sobre o Deus que sabe me maravilhar. Senhor Jesus, te louvamos, ó Deus, por tua presença entre nós. Te louvamos pela tua bondade, pela tua graça, pela tua misericórdia. Muito obrigado porque o Senhor tem cuidado de nós. O Senhor tem nos dado muito mais do que precisamos, temos muito mais do que merecemos. Deus abençoe cada família, Deus, que trouxe o dízimo e as ofertas ao teu altar. Continue, ó Deus, sustentando, ó Deus, provendo, ó Deus, pela tua misericórdia, pelo teu amor. Nós louvamos ao Senhor, agradecido por este culto, por esse período de louvor. Louvamos ao Senhor pela presença, Deus, da família do Max, do Felipe, da Carol. Continue os usando, os abençoando, ó Deus, para o louvor da tua glória. Oramos agradecidos no nome do teu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos orar mais uma vez. Senhor, em nome do teu Filho Jesus, confiado na inspiração que vem através do teu Santo Espírito, na leitura da tua palavra, na compreensão da vida, naquilo que o Senhor tem compartilhado comigo, com as pessoas mais próximas de mim. Em nome de Jesus, teu Filho amado, a quem nós devotamos sempre, eu imploro que o Senhor use a tua palavra já escrita, use a reflexão que faremos, para que aquilo que o Senhor deseja que nós compreendamos como igreja, como comunidade local, fique claro e sirva também de esperança, de alegria, de consolo para cada um dos meus irmãos que aqui está. Eu oro assim no nome de Jesus. Amém. Amém. Pastor Pedro outra vez me confiou a palavra e eu sempre devo muita gratidão a Deus pela oportunidade e pela alegria que Ele tem me dado de conviver com um homem como o pastor Pedro. Pastor Pedro é resposta das minhas orações pessoais. Já tinha um tempo que eu orava ao Senhor, pedindo a Deus que me desse um parceiro, que me desse um companheiro de fé, com quem eu pudesse dividir as minhas mais profundas crenças. E desde o dia que eu conheci pastor Pedro, Deus trouxe muito paz ao meu coração. E eu já contei aqui para vocês. Um dia eu orei e disse: Senhor, permita que eu possa ainda em vida trabalhar com esse homem. E Deus me deu essa graça. Nós já estamos juntos aqui há mais de 5 anos. E às vezes ele, numa conversa particular, ele me pergunta: eu disse, como você crê em relação a isso? E é como que se eu estivesse dizendo as palavras dele e ele as minhas. A nossa afinidade espiritual tem crescido a cada dia e isso enche o meu coração de alegria. Se você não tem um parceiro de fé, pessoas com quem você possa compartilhar a sua fé, ore ao Senhor pedindo que Deus te dê. Porque isso é fundamental para que a nossa fé ela cresça, para que as nossas dúvidas sejam dissipadas e para que a nossa esperança seja ampliada. E é sobre esperança que eu quero falar com vocês. Esperança é algo que sempre toca o meu coração. Quem esteve aqui no culto da virada ouviu o Neuber falando um pouco sobre esperança. E a esperança que eu penso sempre é a mesma que o Neuber nos trouxe aqui, que é a esperança do verbo esperançar, e não esperança do verbo esperar, não é? Mas o Neuber já nos ensinou sobre esperança. Nós falaremos sobre esperança, mas sobre uma outra perspectiva, qual seja a da expectativa. Tá certo? Então nós vamos ler lá em Provérbios. Você vai abrir sua Bíblia aí comigo.
Provérbios, deixa eu ver aqui, 13 e 12. É o único versículo para a nossa meditação, e claro, eu vou precisar da participação de vocês, tá bem? Porque eu não sou um pregador eloquente como o pastor Pedro, o pastor Tiago. Sozinho eu não consigo, eu preciso de vocês. Ainda bem que hoje o Felipe está aqui e poderá me ajudar, né, Felipe? Felipe sempre me ajuda. Da última vez que ele esteve aqui, ele me ajudou na reflexão. Então, olha o que está escrito aqui. Provérbios 13, 12. Talvez a sua tradução esteja diferente, você pode ler comigo. Mesmo assim, a esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Vou ler outra vez. A esperança adiada faz o coração ficar doente, mas o desejo realizado enche o coração de vida. Como é que está nessa tradução aqui? A esperança adiada desfalece o coração, mas o desejo atendido é árvore de vida. Expectativa. Eu queria perguntar para vocês, aí vocês vão me ajudar, se vocês já fizeram, é muito comum no início do ano, a gente está no início, é o primeiro domingo do ano, não é isso, irmã Janita? É o primeiro domingo? É, não é? Aqui na igreja a gente não erra isso, porque todo primeiro domingo tem a ceia ágape. Aliás, sobre a ceia ágape, eu esqueci minha xícara aqui, que eu trouxe para tomar o meu cafezinho. Nós estamos convidando vocês para todo primeiro domingo trazer a sua própria xícara e depois levar para casa. Não deixa aqui não, senão vai complicar a vida da Dani, tá certo? Você toma seu cafezinho, depois leva para casa e você vai estar tomando café num copo melhor, né? E também vai nos ajudar a proteger o nosso planeta azul, não é isso? Quanto menos plástico, melhor, não é? E vai estar sobrando mais dinheiro também para a gente fazer outras obras sociais. Então, por que a gente não vai gastar dinheiro com copo? E copo está caro, hein, gente? Os descartáveis estão muito caros. Então, lembra aí, próximo mês você vai trazer a sua xicrinha. A minha bonitinha está personalizada, tá vendo? E você pode personalizar a sua também, ok? Mas eu queria saber, por exemplo, você, Geusa, você criou expectativa para 2024. Aliás, o que é expectativa? Nada mais é do que uma esperança. Mas você pode criar uma expectativa do verbo esperança, de esperançar, ou você pode criar uma expectativa do verbo esperar, né? Está sempre esperando que algo de melhor aconteça, ou você pode fazer acontecer. Tem um comentarista da Band News que ele sempre fala assim, faça um bom dia, faça uma boa noite, eu gosto dele. Ele fala, faça, por quê? Porque isso depende de nós. Você ter um dia melhor, um ano melhor, e etc. e tal. Então, é dentro desse pensamento que eu quero conversar com vocês. Você é capaz de listar 3 expectativas para 2024? Expectativas pessoais, você já fez isso? Você tem? Quais foram elas? Elas estão passando agora na sua mente? O que você deseja para 2024? Já contei para vocês, e não é novidade para ninguém, que o meu ano novo começa aos 19 dias de novembro de todo ano. E é um dia que eu vou repetir várias vezes até chegar lá, para que você não esqueça de comprar o meu presente. Eu gosto de ganhar presente, então fique à vontade em me dar presentes, tá bem? 19 de novembro. Então, o meu filho Lucas, que está bem acostumado já com esse meu modus operandi, ele me perguntou, pai, quais são as suas expectativas para o seu ano novo? E eu prontamente listei algumas para ele, porque está claro na minha mente, eu sempre renovo no meu ano novo expectativas. Você lembrou? Você conseguiu 3, pelo menos, para 2024? Está escrito aqui no texto, se você tiver uma expectativa, uma esperança atendida, o que vai acontecer com você?
você vai ter vida, não é? Você vai ter ânimo, você fala, uau! Chegou, por exemplo, para 2023, nossos queridos Juan e Dai tiveram uma expectativa atendida. Vocês viram como eles estão felizes? É só olhar para eles. Eles estão rindo, estão felizes, estão radiantes. Por quê? A expectativa de se tornarem pais foi atendida. E daí eles criaram uma outra expectativa, complementar a essa, qual seja? Qual foi a expectativa que vocês acham que Juan e Dai têm para 2024? Essa está fácil demais, gente. Se a expectativa de engravidar aconteceu em 2023, em 2024 eles querem embalar nos braços a Giovana. A Vilminha está lá atrás, vocês não estão vendo, mas ela está eufórica. Porque essa também era uma expectativa da Vilma. Ela não conseguia datar, mas ela tinha essa expectativa. A expectativa atendida, o rosto ficou formoso, alegre, não é verdade? As expectativas que vocês fizeram, vocês anotaram ela? Anotaram? Está anotado no bloco de notas no celular, está anotada na mente ou na agenda. Esse ano eu vou voltar a usar a agenda. Eu ganhei e vou usar uma agenda de papel. Eu já fui bom nisso, mas eu vou voltar. Porque eu estou anotando as minhas devocionais. Aí fica até uma dica para vocês. Mas, tá, Gilson, eu comecei com você, eu vou continuar com você. Me diz, está anotada? Então anota, para você não se perder, para ser um farol, para ser um guia, para que quando chegar no final de 2024, você possa dizer, uau, essa minha expectativa foi atendida. Essa outra, não. Hoje de manhã vocês viram, nós falamos sobre expectativa hoje de manhã, contando a história do profeta Jonas. Deus tinha uma expectativa em relação a Jonas. Qual que era a expectativa de Deus? Pode falar. Em Nínive, tinha que ter vários microfones aqui, né, Renato? Para todo mundo te ouvir. Qual que é, Renato? Pregar. A expectativa de Deus é que Jonas fosse a Nínive pregar. Qual que era a expectativa de Jonas? A expectativa de Jonas é que Nínive fosse destruída. Concorda? Olha, esse Jonas, eu sou fã dele. Manuel, Jonas é um cara muito interessante. Porque ele era desse tipo, do verbo esperançar, do verbo que não espera, que faz acontecer. Olha só, ele não se importou em frustrar a expectativa de Deus em relação a ele. O cabra era corajoso. Veja bem, imagina, Suelen, que Deus chega para você e fala de forma tão clara para você que você não pode negar. Você está convicta que é a expectativa de Deus em relação a você. Sei lá, de repente viajar para a Índia comigo, em junho. E você acordou à noite e falou com o Tiago, Tiago, Deus apareceu para mim e mandou eu ir para a Índia. Aí o Tiago, acho que você não ouviu direito não, senhor. Não sei. Será que você ouviu? Mas a expectativa é clara. E daí você chega para Deus no outro dia e fala, vou não. Eu não vou não. Bom, tudo bem, se você parar e não vou não, você ainda não está igual o Jonas. Porque o que Jonas fez? Ele falou para Deus assim, ele ficou quietinho, né? Ele falou lá na alma dele, falou, não vou não. Pregar em mim? Vou não. E o que ele fez? O que ele fez, hein, Geusa? Ele comprou uma passagem e foi para o lado oposto. Ele foi para o lado oposto. Por quê? Porque ele estava disposto a frustrar a expectativa de Deus em relação a ele. Imagina isso. Bom, vocês já sabem da história. Deus não pode ser frustrado, né? Não dá para pegar Deus de surpresa. Ele sabe de todas as coisas. Mudou o curso da história de Jonas. No final, Jonas, mesmo tendo cumprido a expectativa inicial de Deus, que era ir lá
pregar para Nínive. O que Jonas fez? Criou uma outra expectativa de que o povo não se arrependeria, não foi? Ele falou assim, eu preguei, ninguém vai se converter e Deus vai vir matar esse povo todo. Não foi? Mas e a expectativa de Deus? Será que era a expectativa de morte daquele povo? Claro que não. Deus não deseja mal a ninguém. O que Deus quer é arrependimento, salvação. A expectativa de Deus sempre fora salvar o povo de Nínive. Deus queria que o povo de Nínive entendesse que sem Ele, eles não poderiam ser salvos. Mas Jonas ficou frustrado. E ninguém aqui quer chegar no final de 2024 frustrado. Ou quer? Hein, Ismar? Não é? Eu, por exemplo, uma expectativa minha, que o meu Cruzeiro seja campeão mineiro, brasileiro, da Copa do Brasil, da Sul-Americana e, se tiver Recopa, também. Vai jogar o Mundial, né? Talvez algumas das minhas expectativas sejam frustradas. Mas eu posso. Mas eu posso, não posso, gente? Eu posso ter expectativa. Eu posso ter expectativa. Qual que é a sua expectativa? Qual que é, Silene? É preciso que a gente pense, anote, guarde não só na nossa mente, no nosso coração, mas de uma forma objetiva. Para quê? Para que nós saibamos medir. Como é que você sabe que Deus é presente no seu dia a dia? Como Deus fala com você? Deus tem uma maneira peculiar de falar com cada um de nós. Ele faz um esforço na nossa direção. Ele quer esclarecer a presença dele na nossa vida. Mas nem sempre, como eu disse no início, nós estamos sintonizados. E nós não percebemos os modos operantes de Deus. Deus fala conosco o dia todo. E eu já contei, né? Tem algumas 3 maneiras que Deus fala comigo de forma muito clara. Minha família, Lucas, Luciana e Esther, já sabem disso. O Lucas, todas as vezes que ele sai comigo, por exemplo, de carro, ele fica assim, não acredito. Não é possível. Não, outra vez. E eu falo para o Lucas, seu incrédulo, até quando você vai entender que é Deus que faz isso? Isso, gente, Lucas está com 24 anos. Ele está vendo Deus falar comigo por 24 anos. E às vezes ele fala assim, é claro, isso não é falta de fé. Ele fala assim, não acredito, outra vez, que isso, cara? Ele fala comigo assim, e eu falo, é Deus. É uma maneira muito especial. Eu sou mimado por Deus. Eu sou. O que eu posso fazer se Ele me escolheu? Mas eu sei que você também é mimado por Deus. Deus cuida dos seus filhos, gente. Deus cuida de nós. Mas você precisa ver Deus agindo no seu dia a dia. E como que você sabe que Deus está agindo? As suas expectativas estão alinhadas com as expectativas de Deus? O que você deseja é também o que Deus deseja? E se Deus estiver com uma expectativa diferente da sua? O que você fará para que a sua expectativa seja alinhada com a expectativa de Deus? O que você está disposto a fazer? Você já anotou na sua mente aí 3 expectativas suas para 2024. Agora, você sabe quais são as expectativas de Deus em relação a você? Sei lá. De repente, eu brinquei com a Suelen. Deus quer que a Suelen vá para a Índia comigo. Ou, de repente, Deus quer que a Silene comece um ministério novo aqui na Betel. Ou mesmo Deus quer que o Max volte para Belo Horizonte. Amém? Aleluia, quem sabe? A expectativa do Max pode ser porque ele foi para São Paulo, coração econômico do Brasil, para ganhar muito dinheiro, enricar, né? Então, enricou, agora só volta.
De repente, as expectativas do Max é continuar no trabalho que ele está lá. E a expectativa de Deus? Quais são as expectativas de Deus em relação a você, Cássia? Em relação à senhora, irmã Laí? A senhora quer conhecer mais uma bisneta, talvez? Gostaria que um filho da senhora também congregasse aqui na Betel? Eu estou ajudando a senhora com expectativa. Ele quer que ele venha. Esse negócio de São Paulo não está com nada, né, irmã? Belo Horizonte é muito melhor. Mas nós temos expectativas, né? Meu amigo, qual é a sua expectativa? Hein? Ismar, Renato. Que o meu filho passe de ano, que ele entre na faculdade, hein, Pedrinho? Hã? Direto na faculdade. Qual que é a expectativa? As notas do Enem, Dani? Já viu lá? Já está tudo ok? Quais que são? Agora, as nossas expectativas precisam estar alinhadas com a expectativa de Deus. Porque senão, se você tentar frustrar Deus, deixa eu te contar um segredo, você vai ficar frustrado. Não dá para frustrar Deus. E a questão toda é que se a sua expectativa for diferente da expectativa de Deus, Deus pode querer que você faça um alinhamento. Esse alinhamento pode ser um grande peixe que vai te engolir. Esse alinhamento pode ser o quê? Não sei, estou até com medo de falar aqui as coisas que veio na minha mente. Não sei o que Deus pode fazer. Deus pode fazer tudo, gente. A Bíblia diz que Deus tem planos e pensamentos muito melhores e mais altos do que os nossos. Vocês já leram isso na palavra. Mas o fato é que todos nós queremos receber a graça do que nós lemos aqui em Provérbios 13:12. Nós queremos que o nosso desejo seja realizado. E quais são os nossos desejos? Um trabalho melhor? Mais uma faculdade? Hoje eu conversava com um dos nossos irmãos aqui de manhã e ele falou, não, uma das minhas expectativas é fazer mais uma graduação. Ué, é uma expectativa. A Esther, por exemplo, já está pensando na terceira, não é, Esther? Estou brincando com a Esther porque acho que ela não vê a hora de terminar essa graduação que ela está fazendo, não é? Tem gente que não consegue se apartar dos livros, né? Outros nem tanto. Mas o fato é que nós temos expectativas. Qual que é a sua expectativa? Qual que é a expectativa de Deus em relação a você? Será que Deus quer apenas que eu veja o Lucas e a Esther crescerem, estudarem, casarem, ter filhos, depois comprar um ranchinho e viajar e deixar os netinhos com o avôzinho? É claro que criança com avô é uma delícia, é claro que eu sonho, mas qual que é a expectativa de Deus para mim, para o Eudes, para a irmã Isaura? Qual que é? Quais são as expectativas da senhora? E quais são as expectativas de Deus para a senhora? Eu preciso que vocês entendam. Deus tem um plano para você. E é sempre, não tem idade. Deus tem expectativa para a Lilian, que talvez, não é a Lilian mais nova, tem um outro bebezinho ali, linda. Deus tem expectativa para todos nós. E todos nós, em algum momento e de alguma maneira, somos usados por Deus. A questão é que nós também temos nossas expectativas. Não importa qual seja. O fato é, você tem uma expectativa. E quase sempre nós temos muitos problemas porque nossas expectativas não estão em conformidade com as expectativas de Deus. Lá em casa eu sempre falo com os meninos que uma das dificuldades que a humanidade tem é de definir os seus paradigmas. Então, por exemplo, nós somos cristãos. Então nós temos um paradigma. Qual que é o maior paradigma dos cristãos?
Hein? Qual é? É Jesus. Jesus é o nosso modelo. Tá, mas aí quando eu penso em Jesus como meu modelo, eu crio um problema para mim. Porque eu tenho expectativas sobre esse Jesus, mas nem sempre as expectativas que eu tenho sobre esse Jesus refletem de fato o paradigma Jesus. Entende isso? É complexo? Vou dar um exemplo simples. Esse Jesus, que é o nosso paradigma, ele fala que nós devemos perdoar uns aos outros, porque se nós não perdoarmos, nós também não seremos perdoados. Não é isso? E esse Jesus também fala o seguinte, que se você julgar o seu próximo, com a mesma medida que você julga, você também será julgado. Então, logo, você tem um paradigma, você tem um parâmetro. Tá, na vida normal nossa, a gente está caminhando, está tudo legal, tudo muito bom, né? E aí, de repente, alguém nos ofende. E nós precisamos nos posicionar diante dessa ofensa. Claro, nenhuma ofensa sai barata, toda ofensa tem um custo. Como é que você se porta diante dessa ofensa, se o seu paradigma é Jesus? Deve ser perdoando e acolhendo. Porque o perdão não pressupõe esquecimento, mas ele pressupõe acolhimento. E isso é duro para nós. É difícil. Tá, então eu tenho uma expectativa de quem me ofendeu nunca mais me ofenda. Então, logo, eu ajo conforme o verbo esperançar, e o que eu faço? Eu me distancio da pessoa, do ofensor, porque eu não quero que ele me ofenda mais. Não é que eu quero que ele seja perdoado, acolhido. Eu quero que ele, dê linha. Porque eu continuo lembrando do mal que ele me fez. Bom, mas você pode aplicar isso a várias outras coisas. Se o paradigma é Jesus, o que Jesus pensaria? Fala aí. O que Jesus pensaria sobre... O que você está pensando aí? Fala aí, Esther. O que você está pensando? O que Jesus pensaria sobre... Fala uma coisa qualquer aí, Ismar, me ajuda, eu estou sozinho aqui. O que Jesus pensaria, irmã Nedina, sobre alguma coisa? Fala, me ajuda, por favor. Eu estou sofrendo aqui, estou sozinho. Eu falei sobre o perdão, me ajuda aí, Renato. Outra coisa, o que Jesus pensaria sobre o serviço? O que Jesus pensaria sobre o serviço? Ele mandou a gente aprender com ele. Ele pegou uma bacia e foi lavar o pé sujo dos discípulos dele. Pedro falou, não, você não lava meu pé não. Jesus falou, não, se eu não lavar seu pé, você não tem parte comigo. Porque eu estou aqui, eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Então, no dia a dia, nós vamos encontrar várias pessoas precisando do nosso serviço. E aí, quando ele pede o nosso serviço, é difícil demais nos posicionar. Eu vivi, a Suelen vai me entender bem, porque é advogada de um área do conhecimento que eu também tenho. Uma pessoa me ligou em casa, ficou umas 2 horas no telefone fazendo uma consulta comigo. Isso é muito normal, né? Irmãos são assim. Aí a pessoa começa e conta o caso todo, e o que você acha? Eu posso fazer isso? Eu posso assinar esse termo? Não posso assinar? E eu pensando, meu Deus, como é que eu vou sair dessa? Eu já expliquei tudo, e agora esse sujeito tinha que me pagar, né? Marcar uma consulta e remunerar meu serviço. Puxa, eu estudei 5 anos, depois fiz mais uma pós-graduação, 1 ano e meio, e eu vou ficar aqui dando o meu conhecimento, servindo o outro de graça. De graça. Isso não tem um custo, não. E aí, bom, o final da conversa, Sueli, foi assim. Bom, não vou assinar, não, mas se eu tiver alguma dúvida, eu posso te ligar? Ou seja, o sujeito quer que eu trabalhe para ele o tempo todo de graça. E é difícil nessas horas nós escolhermos. Espera aí, e agora?
Jesus fala que a gente tem que servir o outro. Mas até quando? Até quando eu posso servir? No direito a gente usa um termo, pro bono, né? sem receber, de graça, um favor, uma gentileza, uma graça. Até quando eu vou servir o meu irmão de graça e a partir de quando eu devo cobrar? E aí o paradigma, que é servir ao próximo, entra em parafuso. Porque a gente não sabe, a gente fica em dúvida. Às vezes a pouca idade da gente, a inexperiência, você não sabe quando é que você vai e quando é que você fica, não é? Tem uma pessoa que passa e te pede ajuda, aí você ajuda hoje, aí amanhã ele volta e te ajuda, você ajuda outra vez você está ajudando. Uma hora você fala, esse cara não arrumou um emprego, não? Vai ficar dependendo de mim o tempo todo? Mas aí Jesus fala que é melhor dar do que receber, e aí você fica, e agora? Eu dou, eu retenho? Eu continuo ajudando, porque afinal de contas, essa pessoa não é meu filho, eu tenho uma família para cuidar. Se eu ficar dando meus recursos todos, aí eu não sei o que fazer. Está vendo? Eu estou mostrando como que é difícil você viver de acordo com os paradigmas que nós estabelecemos. Se Jesus é o seu paradigma, ele estabelece uma expectativa sobre você. Se você não sabe qual a expectativa que Deus tem em relação a você, quando você vai viver esses pequenos conflitos, você não consegue sair. E como você não consegue sair, você não consegue as melhores respostas. E daí você cria uma situação complexa ao seu redor e você se recolhe no seu mundo, porque a vida social é muito difícil. Hoje estava na casa da minha irmã, da minha mãe, e uma sobrinha muito querida minha, ela falou assim, casamento, o povo fala casamento é bom, casamento é difícil demais. É difícil demais. E quem é casado sabe que é verdade. Aí você fala, não, casamento é bom demais. Todo mundo quer casar. Mas depois que casa, todo mundo, em algum momento da vida, vai pensar se é melhor ficar casado ou se é melhor separar. Em algum momento. Até as pessoas melhores intencionadas. Todo mundo. A não ser que vocês sejam seres tão espirituais que extrapolem a nossa humanidade. E você precisa tomar um posicionamento. Eu e Luciene fizemos isso. Nós tínhamos uma expectativa, casamento duradouro, uma expectativa depois de educar nossos filhos, e nós precisamos, então, fazer acordos. Nós fizemos vários acordos. Nós conversamos do verbo esperançar. Não é uma expectativa vazia em si. É uma expectativa com critério. E esses critérios baseados no nosso paradigma. Então é racional, não é emocional. E o grande problema, e esse é o segredo que eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção, a maior dificuldade que nós temos na convivência social e de entender aquilo que Deus deseja para a gente, não está na razão. Ela está na emoção. E emoção é algo que nós temos muita dificuldade, porque nós aprendemos desde criança que nós somos corpo e alma. Nós não sabemos quase nada sobre o espírito. Nós até acreditamos que existe um espírito, mas nós não sabemos quase nada sobre ele. Então nós nos baseamos em duas coisas. Só que tem um paradigma. Se o paradigma é Cristo, e se o Cristo é triunitário, como nós pregamos aqui na igreja o tempo todo, logo você tem corpo, alma e espírito. E os três interagem entre si. Isso é muito complexo, não dá para a gente conversar aqui hoje. Mas o fato é que se você deixar o Espírito, seu Espírito, que testifica com o Espírito de Deus que Jesus é o Cristo, esse Espírito vai produzir no seu corpo e na sua alma sensações totalmente diferentes do que a humanidade considera como razoável. E o seu equilíbrio emocional será outro, porque o Espírito de Deus testifica com o seu espírito que interage com as suas emoções, com a sua alma, com a sua psique e com o seu corpo. A minha mãe, na sua simplicidade, costuma dizer que a fé em um copo de água cura qualquer doença. E eu vi pessoas sendo curadas tomando um copo de água. Eu cresci assim. Então eu tenho fé.
O que eu estou dizendo para você é que você precisa alinhar a sua expectativa à expectativa de Deus. Para você saber a expectativa de Deus, você precisa definir os seus paradigmas. Se Cristo é o seu paradigma, então tome suas decisões baseadas nesse paradigma, que é Cristo. Por exemplo, eu dei o exemplo meu e da Luciene. Nós pensamos, aliás, eu acho que o pensamento pior foi meu, nessa ocasião que eu estou lembrando aqui agora. Eu falei, nunca mais volto nessa casa. Foi uma violência que eu fiz comigo mesmo e com a Luciene. E saí, quando eu voltei, é claro que eu voltei porque Cristo habita em mim e eu tenho amigos de fé que me fortaleceram nessa ocasião. Muito importante ter amigos de fé para você dividir, compartilhar, ser bem aconselhado. Quando eu voltei para casa, a Luciene me disse, não pensei que um dia você diria isso. Eu poderia até dizer, mas você não. Ela tinha uma expectativa sobre mim. E naquela noite, a gente pensando no nosso paradigma que é Cristo, que estabeleceu que o casamento é até que a morte o separe, então eu tenho um paradigma. Aí nós decidimos riscar do nosso vocabulário a palavra divórcio. E nós decidimos que todas as vezes que tivéssemos brigas, rusgas entre nós dormiríamos na mesma cama e estaria proibido dormir de costas um para o outro. Ou seja, se eu tenho um paradigma, eu tomo uma decisão racional para enfrentar o meu problema. Veja bem, a decisão de Jonas, lá naquela situação lá, foi uma mistura de racional e emocional. Só que o emocional dele falou mais alto. Quando Deus salva aquela cidade, lembra das palavras de Jonas? Ele falou assim, eu sabia que o Senhor ia perdoar. A razão dele dizia, eu sabia que o Senhor ia perdoar, mas a emoção dele disse o quê? Eu quero que todos morram. Ele deu ouvido à razão ou ele deu ouvido à emoção? A emoção. E qual foi o grande problema de Jonas? A emoção dele. Ele era, sanguíneo, o sangue dele vibrante. E vocês estão entendendo o que eu estou falando? Que eu gostaria que vocês refletissem. Quais são as suas expectativas? Quais são as expectativas de Deus em relação a você? Se você ainda não sabe, você pode descobri-las a partir da sua razão, da sua meditação sobre aquilo que Ele é. Todas as vezes que você enfrentar um problema, por exemplo, eu vou pedir conta da empresa ou não vou? Eu vou fazer essa faculdade ou aquela? Qual que é o seu paradigma? Agora confundo musical. Filho de música é assim, né? Gracinha. Mas não, a gente não pode reprimir, não, gente, porque isso é lindo, isso é lindo, isso é divino. Né? Eu queria que ela não chorasse. Se vocês continuassem concentrados, eu preferia que ela continuasse tocando. Esse é o mundo ideal, né? Porque ela se sentiria livre, cresceria livre entre nós e com seus dons e talentos, né? E é assim que tem que ser. Um pouco de disciplina também faz parte do processo, os pais dela sabem. Mas o que eu quero que vocês gravem aqui é isso. Você tem expectativa, queira Deus que as suas expectativas sejam atendidas, sejam boas. Deus tem expectativas sobre você. Se você sabe quais são as suas, mas não sabe quais são as de Deus, permita que a palavra de Deus, que o nosso paradigma, que é Cristo, te guie nessa expectativa. Todas as vezes que você tiver dúvidas, questões, coloque isso diante de Deus para te ajudar nesse processo. Eu animo você a procurar os seus amigos de fé, aquelas pessoas com quem você pode dividir a sua alma, os seus medos. Ore com essa pessoa, peça proteção a Deus para que você avance e fique atento aos detalhes. Por exemplo, Deus fala comigo, a Esther, minha filha sabe, meu filho sabe, por exemplo, com vaga de estacionamento. Qualquer lugar que eu chego tem uma vaga para mim. Eu ando a cidade está cheia, está lotada. Eu estou com 54 anos de idade. Desde que eu me converti assim, eu não procuro estacionamento. Raras vezes, muito rara, aí quase sempre quando isso acontece, se eu chegar num lugar e não tiver estacionamento, isso não é desculpinha esfarrapada, não. Eu sei que Deus quer que eu faça alguma coisa em outro lugar e quase sempre eu tenho um testemunho para dar para vocês do que Deus usou naquele outro lugar que eu parei. Mas 99%
a minha vaga está guardada. Eu chego, paro. Aí eu percebo Deus comigo. Eu tenho uma amiga que são borboletas. Ela está com uma dúvida, com uma questão, e sempre que ela está com uma questão, aparece uma borboleta para ela. Aí está aparecendo até panteísmo, né? Aquele negócio assim. Mas não tem nada não. Deus usa a natureza, os céus manifestam a glória de Deus, gente. E o firmamento, a obra das suas mãos. Deus fala conosco. Lá em Romanos, o apóstolo Paulo fala que os seres humanos são indesculpáveis. Por quê? Porque os céus manifestam a glória de Deus e o firmamento, a obra das suas mãos. Você precisa aprender a acreditar na palavra de Deus. Então, Deus vai falar com você através da criação dele. Por exemplo, Deus falou com Balaão através de quem? Uma mula. Se Deus falou com Balaão através de uma mula, pode ser que ele esteja falando com você através de mim hoje. Ele usou uma mula, por que ele não pode me usar? E se ele estiver falando através de mim para você, creia. Observe. Observe. Tem detalhes, tem modos operantes que Deus está falando com você e você não está percebendo. Ele está gritando, ele está falando, vem para cá, Simone, vem para cá, Nilson, vem para cá, Nedina, ô Cássia, é assim, ô Aminadab, ô Esther. Vem cá, ô Geusa, ô Emanuel, aqui, eu estou aqui. Sabe aquela criancinha que corre e esconde, e você finge que não está vendo, aí você corre outra vez, olha para ela, e aí ela fala, eu estou aqui. É isso, Deus está aqui, gente. Que Deus te abençoe. Que esse ano de 2024 seja um ano incrível para você. Mas entenda, tem uma parte desse ano que Deus colocou nas suas mãos. Ele tem uma expectativa sobre você. Ele sabe das suas expectativas. E Ele está fazendo de tudo para alinhar as suas expectativas à expectativa dEle, para que você receba essa graça que está escrito aqui, ó. Mas o desejo realizado enche o coração de vida. Vamos orar? Pai, em nome de Jesus, confiado na Tua palavra, eu gostaria de pedir que a bênção do discernimento espiritual esteja sobre a Sua igreja nessa noite. Fale a cada um dos meus irmãos, Pai. Abra os olhos espirituais deles para que eles vejam o que o Senhor está fazendo sobre a terra e sobre o que o Senhor está fazendo na família deles, com os amigos dele, onde eles trabalham, onde eles estudam, onde eles caminham, Pai. Que eles vejam o mundo com os olhos do Senhor. Que eu também veja o mundo com os olhos do Senhor. Pai, não nos deixe pegar a direção errada. Nos conduza, Pai, para o Teu aprisco. Ajude-nos, Pai, em nome de Jesus, a reconhecermos nosso Cristo no dia a dia das nossas vidas. Que nós sejamos como Ele. Dê uma semana abençoada aos meus irmãos. Traga a mente e coração deles a Tua palavra assim revelada, no nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Obrigado pela paciência de me ouvir. E nós estamos convidando vocês, o pastor Pedro não veio, mas mandou fazer o café, né? Então a gente vai descer, sobrou muitas coisas do café da manhã, e a gente vai comer um pouco e abraçar. Como diria o pastor Pedro, não saia daqui sem dar pelo menos uns 50 ou 60 abraços, tá bem? Deus abençoe sua vida, Deus abençoe a sua semana.